Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, o assunto é a exposição de animais silvestres na mídia, a ideologia e o tráfico de animais. Vamos aqui começar assistindo essa matéria que passou na Globo News recentemente. Vamos lá. A questão de animais silvestres nas redes sociais está na mira do IBAMA. Na busca por seguidores, usuários podem estar desrespeitando a lei. Cada vez maior a exposição de animais silvestres nas redes sociais. Tem macaco de batom ou de pijama com mamadeira. Este macaco prego tem uma página só dele, onde é exibido em várias fotos como se fosse uma criança. Animais também são usados por grupos criminosos para ostentar armas e munições pesadas. Tem também araras, cobras, tartarugas. Longe das florestas, a fauna brasileira passou a ser objeto de desejo de quem disputa likes e curtidas na internet. O que nem todo mundo sabe é que, dependendo da forma como animais silvestres, ou mesmo animais domésticos como cachorros e gatos, são expostos na internet, o dono do bicho pode responder a processo na justiça com eventual perda do animal de estimação e pagamento de multa. De acordo com o IBAMA, apenas criadouros registrados podem comercializar algumas espécies de animais silvestres, com emissão de nota fiscal e atestado de procedência emitido pelo IBAMA. Dependendo do animal, será necessário o uso de anilha ou microchip. Para as autoridades ambientais, não há dúvida. Na maioria absoluta dos casos, os animais silvestres expostos nas redes sociais têm origem ilegal. Vêm do tráfico e estimulam o tráfico, né? A gente tem encontrado cada vez mais essas imagens, e isso é muito ruim, porque isso estimula que outras pessoas venham a fazer isso, porque uma vê uma fazendo e acha, poxa, ele ganhou não sei quantos seguidores, ele monetizou, e eu também quero fazer. Mas o IBAMA está atento, tem controlado essas ações de divulgação nas redes sociais e tem procurado punir quem as faz. Rochede está à frente de uma organização credenciada no Rio de Janeiro que acolhe, trata e reintroduz animais silvestres na natureza. Esse macaco foi resgatado com hábitos estranhos à espécie. Ele chupa dedo, ele bota a língua para fora, ele segura o ursinho, ele fica ninando compulsivamente. É o que a gente chama de comportamento estereotipado, que é típico de animal que veio de cativeiro. O uso de animal no circo é crime no Brasil. Então, tem que ser crime usar os animais na internet como circo também. Bom, vamos lá, né? Eu vou... Primeiro, assim, vamos lembrar que essa matéria foi Globo News, né? Globo News. E aí a gente vê o cara colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Ele fala ali sobre animais ilegais, né? Então, olha, a grande maioria dos animais que aparecem na internet são animais ilegais. Isso é uma afirmação que eu acho, assim, pouco provável de ser verídica, né? Se você é um traficante de animais, se você tem um animal ilegal, eu acho que você vai ter medo de colocar o seu animal na internet. E eu acompanho muito isso e vejo que a grande maioria é de animais exóticos. São cacatuas, são serpentes, são vídeos gringos com urso, com aquela leopardo preto, enfim, a lontra, são animais, inclusive da gringa, que fazem bastante sucesso. E os brasileiros apresentam sempre animais que são animais, ou são animais que estão em vida livre. Então, eu acompanho lá a Bia, né, aquela papagaia que fica lá na fazenda solta, ela vem, encontra lá o seu amigo humano, e, eventualmente, pessoas resgatam alguns animais, por exemplo, o caso do gambá, que é um animal extremamente perseguido, e de vez em quando as pessoas resgatam, cuidam desses animais, e vem a público, fala, olha, mostrar que ele é um animal bonzinho, ele é um predador de escorpiões, toda hora a gente tem aí surtos de escorpiões. Qual que é a solução? A solução é proteger os predadores desses escorpiões, desses animais que são maléficos à vida humana, né? Mas que também têm a sua função ecológica. Mas olha só o que foi que eu achei aqui, ó. Olha que interessante. Vou ler para vocês aqui
do jornal Eco, e o título é o seguinte: bateu asas e voou. Relatório critica proibição do comércio de espécies silvestres. Estudo sobre o comércio de aves na Amazônia afirma que a proibição no Brasil pôs fim a um período de exageros, mas impediu que o país aproveitasse economicamente a biodiversidade. Sempre falei sobre isso, né? O índio está lá, tem conhecimento. Tem gente que fala, o cara tem um cocar ali, ele matou a arara para fazer aquele cocar. Olha, o índio, apesar de a gente de vez em quando ver algumas aberrações, mas o índio é um cara que tem uma vida em harmonia com a natureza. Então ele sabe que se ele descobrir onde é que está o ninho da arara, ele pode ficar ali por mais de 50 anos, ir lá e simplesmente coletar as penas que a arara troca para fazer o cocar, né? Então, não é necessidade de você matar a arara para fazer um cocar. Ou você mata uma arara e faz um cocar, ou você passa 50 anos coletando as penas dela lá nos ninhos e fazendo vários cocares, né? Pensamento de branco, né? Bom, vamos lá. Manaus. A proibição da venda de animais silvestres pode ter contribuído para reduzir e muito o tráfico internacional de aves sul-americanas. Mas depois de 5 décadas de proibição, especialistas apontam que as políticas restritivas de países como Brasil, Colômbia, Bolívia e Equador levaram essas nações a abrir mão de um negócio lucrativo e que também tem contribuição no combate de tráfico ilegal e conservação, a criação e comercialização de espécies silvestres. Essa matéria, feita com especialistas, está dizendo ao contrário do que disse a matéria da Globo News. Lembrando que a Globo News está alinhada ali com a nova ordem mundial, com a liberação das drogas, ideologia de gênero. Quer dizer, eles estão dizendo o seguinte: liberar a ideologia de gênero, liberar as drogas, não faz mal para a sociedade. Agora, se você aparecer com um vídeo com um animalzinho silvestre, aí você está contribuindo para o tráfico, você está estimulando o tráfico. E essa matéria, baseada em depoimentos de especialistas, está dizendo o contrário. Vamos lá, continuando. Essa conclusão está no relatório Bird's Eye View, Lessons from 50 Years of Bird Trade Regulation and Conservation in Amazonia Countries. Traduzindo aqui, visão com olhos de pássaros, lições de 50 anos de regulamentação do comércio e conservação nos países amazônicos, em uma tradução livre, né? Tá explicando aqui. Divulgado nesta quarta-feira, dia 16, pela organização não-governamental internacional Traffic, com apoio da WWF, a World Wild Foundation, né? Eu também tenho lá as críticas, né? A Traffic atua para que o comércio de espécies selvagens não seja uma ameaça à conservação da natureza, segundo afirma a página da organização na internet. O relatório destaca que a proibição pôs fim ao comércio predatório que estava dizimando espécies sul-americanas até a década de 1960. Olha como esse papo é antigo. Cita o exemplo de 25 mil beija-flores caçados no estado do Pará em 1932 para servirem de enfeite em caixas de chocolate na Itália. Puta absurdo, né? E que subuso, né? Porém, a proibição determinada em 1967 impediu que o Brasil e vizinhos amazônicos desenvolvessem alternativas econômicas rentáveis para aproveitar e proteger a biodiversidade. Eu sempre falo isso, país pobre não protege a biodiversidade. O país pobre vai lá, suga, detona e acaba com tudo. O país inteligente, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, e algumas espécies que estavam indo à extinção, eles estimularam a criação ex situ, ou seja, a criação sob os cuidados humanos, e conseguiram revitalizar as populações dessas espécies. O Brasil possui a terceira maior biodiversidade de aves do mundo, atrás da Colômbia e do Peru. Entre os 10 países com maior número de espécies de aves registradas, 6 são amazônicas, além dos 3 já citados, Equador, Bolívia e Venezuela. Com tanta riqueza batendo asas na região, turismo de observação de aves
é apontado como um importante incentivo econômico à preservação das aves. Proibição criou oportunidades no exterior. Olha só que vacilo. A proibição do comércio no Brasil, aponta o relatório, não evitou que milhares de pássaros tenham saído ilegalmente do país. Estima-se, segundo o texto, que até 10 mil araras azuis, Anodorhynchus hyacintinus, que é o nome científico da arara azul, tinham sido contrabandeadas, inclusive, com documentação obtidas em países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Paraguai. Ou seja, o cara mandava a ave ali para os nossos países vizinhos, ali esquentava aquela documentação e mandava para fora. Como resultado, as Filipinas se tornaram o maior exportador de araras azuis. Ao Brasil, restou investir em ações intensas de conservação para recuperar a população selvagem que estava desaparecendo. Ou seja, os caras exportaram essas aves de forma ilegal, de forma legalizada, reproduziram essas aves, e não é só essa arara azul, são várias espécies que aconteceram isso. E os caras lá fora se tornam os maiores criadores dessas espécies, inclusive espécies que estavam extintas na natureza. O caso daquela ararinha azul lá do sertão da Bahia, isso aí também, uma vergonha, isso aí, mas enfim, vamos lá. O estudo lembra ainda que a recuperação de espécies protegidas da exploração comercial encontra obstáculos como a degradação ambiental, poluição e perda de habitats, que enfrentam tanto espécies comerciais quanto as outras. Das 1.809 espécies de aves que ocorrem no Brasil, segundo o texto, 170 são classificadas como ameaçadas. A gente tem que estar criando essas espécies. Voltando aqui, das 1.809 espécies de aves que ocorrem no Brasil, segundo o texto, 170 estão classificadas como ameaçadas pelos critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza. Mas o relatório faz críticas às políticas restritivas que impediram de buscar alternativas à captura de aves silvestres e impediram o Brasil de lucrar com a sua biodiversidade. Abre aspas dentro do texto. O Brasil produziu a situação oposta à de um monopólio. Involuntariamente colocou o direito de se beneficiar comercialmente de suas espécies autóctones nas mãos de qualquer outro país que escolher lucrar com elas, afirma um trecho do estudo assinado pelo biólogo Bernardo Ortiz von Halley, diretor da Traffic na América do Sul. A África do Sul, citada no relatório, se tornou o maior exportador mundial de papagaios sul-americanos entre os anos de 2000 e 2013, graças à reprodução em cativeiro. O país africano exportou durante esse período 144.088 aves de espécies sul-americanas, o que significa 22% de todas as vendas no mercado internacional. No total, mais de 650 mil papagaios sul-americanos foram vendidos em todo o mundo ao longo desses anos. Só 49% do total por países do continente, países aqui da América. Em relação ao Brasil, o relatório destaca ainda a ameaça representada pelo comércio ilegal de pássaros dentro do território brasileiro, que não tem sido evitado pelas leis que impedem a comercialização e regras impostas sobre criadores. O texto cita que, segundo o IBAMA, 38 milhões de aves são retiradas da natureza para serem vendidos ou terem partes de seu corpo, como as penas, vendidos. Porém, apenas uma ínfima desse número, 35 a 40 mil aves, são apreendidos. O relatório pede abordagem mais realista sobre o tráfico de animais. Eu sempre tenho falado isso, cara, porque a ideologia que é contra a criação, que é contra a comercialização, exploração, lucro, né? Papo de comunista. Eles não apresentam números. Você mostrar os animais na internet, você estimula o tráfico. Quem disse isso? Onde é que estão os números? Quem fez essa pesquisa? Não tem. Na conclusão de Halley, afirma, em outras, que a criação de aves como animais de estimação é um costume que não será abandonado tão cedo. Gente, é cultural. Sem falar, os gatos livres, os gatos domésticos livres caçam, cada gato desse caça 300 pássaros silvestres por ano. Numa vida caça aí
coisa de 3.000 aves, cada gato desse solto por aí. Para Halley, a marginalização de criadores profissionais pode ter afetado oportunidades de conservação de muitas espécies brasileiras. A necessidade do país recorrer a criadores estrangeiros é uma demonstração que o país estaria equivocado em suas políticas restritivas adotadas há mais de 50 anos. Os caras se dizem progressistas, mas na hora que chega nessa parte aí da conservação da nossa biodiversidade, da nossa fauna, eles são extremamente retrógrados, né? Abre aspas aqui para o discurso do Halley. Enquanto isso, traficantes profissionais da vida selvagem e suas redes criminosas, aqueles que estão atrás das espécies mais valiosas, raras e ameaçadas, operam seus negócios aproveitando as múltiplas oportunidades que o país oferece. Tamanho, pobreza, corrupção, fraco sistema legal, complexidades institucionais e desarticulações dos esforços, afirma Halley na conclusão. Bom, galera, a matéria da Globo mostra que a ideologia é contra a exploração, que eles adoram falar que exploração é uma coisa negativa, né? Mas quando você pensa em exploração de outros planetas, a exploração de uma atividade comercial sustentável, tal, exploração é legal. E aí, mostra também, essa matéria também expõe o que eu sempre venho falando. As restrições da criação vão contra a conservação, e o contrário, a criação ex situ, a criação sob os cuidados humanos, é uma tremenda ferramenta contra o tráfico de animais e a favor da preservação das espécies, principalmente as espécies em extinção. É óbvio, se você quer ter um papagaio e você é uma pessoa do bem, você é um cara honesto, você gosta de dar exemplos, bons exemplos, você vai comprar um animal de origem legal. E se você tem um animal de origem legal a preços razoáveis, por exemplo, o papagaio verdadeiro custa hoje R$5.000, se ele custasse R$1.000, muita gente ia ter e muita gente ia estimular os criadores comerciais que iam, sim, combater o traficante. Pô, eu estou lá fazendo um negócio legal, invisto no meu patrimônio, e aí aparece um cara e faz o tráfico ilegal, eu vou denunciar esse cara, eu vou fazer de tudo para derrubar esse cara, porque esse cara está atrapalhando o meu negócio, e o meu negócio é preservação. Bom, lembrando que eu não sou criador, as minhas aves vêm sempre de outros criadores. Quando alguém vem comprar uma ave comigo, está comprando uma ave de um criador que eu estou recomendando e estou dando o suporte técnico para que você ofereça ambiente adequado, manejo que promova o bem-estar animal. Bom, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, recomendar o nosso canal aí e que Deus nos abençoe. Até a próxima.